Muito bom dia, bichinho. Muito bom dia, como é que tu estás, Tiago Ribeiro? Está tudo ótimo. E vocês, bichinhos do programa da manhã, como é que estão? Está tudo incrível. Está tudo Basta ótimo. Vê-se daqui. Sim, sim. Vê-se daqui. É verdade, fim de semana com uma história absolutamente incrível que eu sei que vocês vão adorar. Adorar. Dá-lhe a Passa a trilha. trilha. A trilha, por favor. Oh, Olha quem vem lá. próximo dia vota. Pois é. É um Foi uma bocadinho. apreensão deste compositor grego. Vamos lá ver. Neste dia estávamos em 1585. Ui, para onde muito ele gosto vai dele. hoje? Século XVI, já sem dentes. Tal e qual. E morria em Lisboa. Pronto, Então, agora que a nem coisa- dentes, nem pés, nem Isso corresponde à Idade braços. Média. Tal e qual. Aos O olhos da Renascimento Europa, chegou cá em sim. 1976. E morreu com 60 anos. Oh, estou no vestido. Não, no vestido. Nesta altura era lá. É. Vou dizer com uns 60 anos, não tinha exatamente 60 anos. Falamos de Mateus Álvares, o açoriano que foi rei da Ericeira. Ouviste bem? Wait a O minute. açoriano- Eu já vi açorianos serem reis de muita coisa. Dos frangos, Sim, dos laticínios, do queijo de soda e Rei dos São João. frangos, a dizer, oh. Mas não vos contestava que houvesse um açoriano que tivesse sido Não, rei. não. Mas foi rei e logo desta bonita vila pescatória da Ericeira. Imaginem, vamos conhecer a sua história. Mateus Álvares nasceu, vamos dizer, por volta de 1530. Não se sabe exatamente o ano em que ele nasceu, mas vamos calcular que 1530, na praia da Vitória, na Ilha Terceira, que fica nos Açores. Terceira! Terceira! Que Que foi, lembro, a terceira a ser encontrada. Muito bem, Hugo. Foi a terceira em que encalharam os senhores. A Ilha de Jesus Cristo. Tal e qual. Também Ilha de assim Jesus Cristo, designada. Também assim designada por falta de melhor designação. Não te rias. Adoro rir. Vocês Sobre sabem a que isto tudo, terceira, isto tudo, adoro, claro, adoro isto tudo rir. parte desse bairrismo micaelense do Tiago. Sempre que pode desfazer na Ilha Terceira, assim o faz. Bom, ele era filho de um pedreiro e de uma senhora que tinha naturalmente se posto debaixo de um pedreiro. Assim, é a vida como ela acontecia na Ilha Terceira. E continua a acontecer um pouco por todo o mundo. Portanto, o pai partia pedra. É a grande designação familiar. Não se, também, vamos dizer, era pedreiro, mas isto podia envolver até um trabalho mais artístico, talhador de pedra. Não se sabe bem as suas origens. Sabe-se que lá nasceu, na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, tudo muito bem. E sabe-se que a certa altura lhe terá dado ou um enorme chamamento religioso ou um desejo enorme de fugir da Terceira. São as duas, ou as duas coisas. As coisas ao combinadas mesmo até. tempo. Sim, sim. Às vezes é Cristo que te grita, sai Sai daí. daqui, sai daqui. Há pessoas que vão para São Miguel, ele por acaso Claro. decidiu cortar o mal pela raiz Foi mesmo- e veio para o continente, para Portugal continental, como frade. Primeiro esteve em Óbidos um tempo e depois no convento de Santa Cruz, em Sintra. Este convento de Santa Cruz, talvez o conheçam por outro nome, é nada mais nada menos do que o convento dos Capuchos. Quem não conhece, que visite, lindo. porque é um Bem. incrível. Fica no meio da serra, no meio daquela bruma e daquele musgo e daquela coisa toda. E com uma do história lixo. incrível, não é? Tem uma história mesmo incrível, Sim, tem uma sim. história muito incrível. Não sei se já visitaram, a maior parte das pessoas estão a ouvir. Tu já visitaste? Já visitei, sim, É, sim. mesmo, é um Incrível, lugar é mesmo. mágico, Sim, mágico, sim. mágico. Pertence a um ramo dos franciscanos, dos frades franciscanos, estes capuchos, e por isso era tudo de uma pobreza franciscana, no caso, literalmente até. Uhum. A quem visita, aquilo tem umas celas que são mais baixas que uma pessoa para convidar à genuflexão, que é posto de joelhos. Enfim, era uma vida muito espartana, muito pobre, muito horrorosa. E frio, aquele frio todo de Sintra, aquilo amaranhava-se pelos ossos adentro. Era engraçado porque era forrada a cortiça para dar alguma espécie de conforto. Também não era uma coisa que a Pois, ordem pois, adorasse. Mas é muito, muito interessante. Tinha todos os confortos da vida moderna. Frio, Sim, fome, claro. sujidade. Tudo. Graças a umidade, Deus, sim. tudo graças a Deus. A televisão também só tinha Um canal na altura. canal na altura. E apanhava mal aquilo, E davas apanhava assim na mal. televisão, zaca, zaca, Exatamente. zaca. Pois houve um segundo canal, mas também só começava à tarde e era mais à base dos desenhos animados. Isso, como bem se recorda. Alguns dos ouvintes. Exatamente. Bom, por alguma razão, o Mateus não se acostumou bem à vida monástica. É possível que tivesse sido as regras muito fortes e ele não era homem dessas coisas. Não porque fosse um vale de vinhos, mas por outra razão. Então ele resolve dar de frost e vai para pior. Não foi para isto que saí da Ilha Terceira. Exato, A sua frase. Para isso tinha ficado na terceira. Disse, oh Tiago, Uma respeita frase que ele disse ao pequeno almoço um dia. Exatamente. Para isto
Aliás, ele dizia todos os dias ao pequeno almoço: cornflakes moles. Que Para isso horror. tinha ficado na terceira. O café está frio. Para isso tinha ficado na terceira. Exatamente. A lasanha é do líder. Para isso tinha ficado na terceira. Que horror, chega, Hugo. Ele tanto disse que um dia resolveu. Isto é um rei, Hugo. É verdade, vamos lá ver então. E ele resolve fugir lá do convento, fugir, vai-se embora. E vai fazer o quê? Vai encontrar uma gruta a muito poucos quilómetros, 3 quilómetros da Ericeira, da vila da Ericeira, e vai lá começar a viver como ermita, que era uma figura que havia, muitos até pelo mundo inteiro, mas há essa figura que era alguém que vive longe da população e fechado na sua vida, sem qualquer contacto com o mundo. Geralmente deixam crescer as barbas, aquele imaginário todo. Vivia numa gruta. Era assim que ele vivia. E o povo, claro, deu a chamar-lhe ermitão, que é outro dos nomes que se dá aos ermitas. O ermitão. Era uma figura que lá vinha de Sim, vez em quando. distante do, Claro. do povo. Mas antes de chamar-lhe ermitão, de que lhe chamarem, por exemplo, filho. Claro. Bastante mais É desagradável. bem mais. Se calhar chamavam as mesmas coisas. Olha do ermitão. E aquela foi uma forma que ele arranjou aqui em Portugal continental de simular a ilha dentro de si. Exato. Essa gruta. Essa gruta. Onde ele também tinha vindo. Tiago, tu é que estás a dizer isto tudo. Agora, por estes anos, tinha acontecido uma tragédia que vai mudar a história de Portugal e, como já vamos ver, vai mudar também a história do nosso ermitão Mateus. Quem é? Vamos lá pôr o setting. Era rei, o jovem Dom Sebastião, de um trono que ele tinha herdado do seu avô, que era o poderosíssimo Dom João II, quando o Dom Sebastião tinha apenas 3 anos, porque o seu pai já tinha morrido antes do avô, claro. É um trono que vinha agarrado a um vasto império, dizia-se metade do mundo na altura. E a outra metade pertencia ao avô materno do Dom Sebastião, o imperador Carlos V, aquele que vocês conhecem, sim, que tem a cara de barco de recreio. É o Todo-Poderoso. Era o Todo-Poderoso, sim, Claro, o imperador, claro. o imperador de. Bem, tinha Espanha, Alemanha, todas essas coisas, os Países Baixos, essas coisas todas. Agora, o jovem Sebastião, claro, com esta herança que ele recebe, assim que começa a ser um bocadinho maior, 16, 17, 18 anos, pensa: eu preciso de afirmar a minha posição como rei. Sou um miúdo no meio de. num tanque de tubarões, não é? De gente a afirmar os seus reinos, e então, claro, e sobretudo ele precisava de afirmar o seu poder perante quem? O Carlos V tinha morrido, o seu avô materno, e tinha o seu primo, o seu tio, aliás, Filipe II de Espanha, era um poderosíssimo rei, com metade do mundo, e depois cá estava. Ali com os olhos também a brilhar, não é? Sempre, claro. E então resolve, o Sebastião precisa de um feito heroico para, não só dentro de casa em Portugal, mas também na Europa, se afirmar como este é um rei incrível. E na altura fazia-se de muitas maneiras. O que ele resolve, mas militarmente era a maneira mais simples, não é? Não era ele cantava, o Dom Sebastião canta, que é uma maravilha. Claro. Temos os discos todos cá em casa. Exatamente. Isso Não batia, não dava. Ou marcou 2 golos já no prolongamento. Sim. Também não. Na altura, A seleção de futebol era outra coisa ali na altura. Exatamente. E ele vai aproveitar uma situação que lhe pareceu ideal. Ora, no território que hoje é Marrocos, vamos dizer, Marrocos, andavam à pera, pela disputa lá pelo poder, quem? O sultão Maomé Mutawakil. Este nome, não é? Um sultão. E depois o seu tio, Abdel Malek, eram dois, um sobrinho e um tio. O sultão era o tal Maomé Mutawakil. A lutarem os dois pelo reino de Marrocos. Pelo reino de Marrocos. O tio dele, que não estava no trono, queria roubar o trono ao sobrinho porque era apoiado pelos otomanos, pelos turcos. Ou seja, que andavam a conquistar todo o mundo muçulmano. E, portanto, queria destronar o irmão, o sobrinho, aliás, para com o apoio dos turcos se instalar ali uma dinastia mais apoiada uma pelos filial. Turcos, tal e qual. E andava metido nestas coisas. Só como estava aquilo, que era o jovem sultão, resolve pedir ajuda aos reis cristãos, seus vizinhos, a dizer: venham-me ajudar contra este inimigo. Os reis fizeram ouvidos de mercador, menos um. Claro, lá foi o Dom Sebastião, disse assim: está aqui A prova, minha claro. hipótese de brilhar dentro, de fora de portas, na Europa e até no Marrocos, claro. Lá foi ele, acompanhado da fina flor da aristocracia portuguesa. Ele era muito miúdo. Nós já discutimos aqui em vários episódios a prudência ou não desta decisão, por isso vamos a factos só. No dia 4 de agosto de 1578, dá-se em Alcácer Quibir, que é uma pequena cidade entre Tanger e Fez, uma batalha entre as tropas de uns e de outros, claro. A batalha foi um desastre para o tal Mutaquivil e para os seus aliados, que eram os portugueses. Eram as tropas portuguesas, claro. Eles não só foram assassinados, como as pessoas que não morreram foram feitos prisioneiros. Estamos a falar de muitos milhares de pessoas, claro, e da fina flor da aristocracia portuguesa, como lembramos. E pior, tanto o Mutawakil como o Dom Sebastião foram mortos no campo da batalha. Na verdade, isto correu mal a todos.
O outro ganhou, o tio, não é? O Abdelmalek ganhou, mas ele próprio também foi morto. E morreram todos, como diria o José Rodrigues dos Santos, sim, é verdade. Foi um desastre. Ganharam as tropas de Em um, várias mas ele frentes, próprio... não é? Morreram os três. Sim. E por isso é muito engraçado. Nós cá, na nossa história, chamamos Batalha de Alcácer Quibir. Na história de Marrocos, esta chama-se a Batalha dos Três Reis, porque os três que participaram Historicamente é morreram mais, os três. mais Sim. bonito até, mais Sim, elucidativo. é mais bonito do que Alcácer Sim, Quibir, que sim, aquilo sim. na fundo é a Vila Franca de Xira. como Claro, dizes lá há da pouco. zona. Sim, 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 sim. Quanto a Portugal, perdia o seu rei, claro, e na verdade perdia quase todos os jovens da sua aristocracia. As consequências já a sabemos, não é? Há umas reviravoltas, os espanhóis cumprem um sonho muito antigo e vão juntar os seus domínios que já tinham Pois é. ao reino de Portugal e ao vastíssimo Império Português desta altura. Na pessoa do tio, do Dom Sebastião, o Filipe II de Espanha, agora primeiro. Primeiro também. de Portugal. De Portugal, que era o que ele usava à noite. À noite, com estas purpurinas. Sim. É o Filipe II de Espanha. Trata-me por primeiro de Agora Portugal. sou o primeiro, Primeiro de Portugal. Portugal, segundo de Espanha. Agora, ainda que contemporaneamente, nós já contámos isto aqui, não houvesse qualquer dúvida que o Dom Sebastião morreu na batalha, o corpo dele foi até reconhecido por uns amigos que foram lá levados por esse propósito, muito depressa se começa a espalhar o boato e o desejo de que o rei não tivesse morrido e que havia de um dia voltar para reconquistar a independência do reino. Nós sabemos todos, chamavam-lhe o desejado e haveria de voltar numa manhã de nevoeiro. É mesmo uma dor nacional, não é? É uma Claro, e comoção. sobretudo aquela coisa Sim, do... não é que na altura não se soubesse, o corpo dele foi identificado. Sim, sim. Mas claro, surgiu esta história toda e ele vem e vamos reganhar a nossa independência. Claro, Vamos expulsar claro. os espanhóis, que era de facto desde o início da história de Portugal, que Era- a aldeia do Asteira. Portugal era a aldeia do Sim, Asteira. o arqui-inimigo, não é? E portanto ficava Sim. toda a gente à espera que uma manhã de nevoeiro aparece. Entra em cena um ermita açoriano alto, ruivo e espadaúdo. E começa a correr entre o povo da Ericeira que o Mateus Álvares não era Mateus Álvares nenhuns, era o próprio Dom Sebastião que tinha conseguido fugir da batalha e que depois de Marrocos tinha andado fugido para não ser apanhado, pois Portugal estava sob o domínio espanhol, não é? E tinha encontrado refúgio numa gruta ao pé da Ericeira. Ele era um bocadinho mais velho que o Dom Sebastião, mas era normal, ou pelo menos parecia mais velho, não é? Mas toda a gente achava normal, claro, tinham-se passado mais de uma década da batalha e além disso era um homem que andava a viver Naquelas dentro de uma condições, gruta. claro. Sim. Sim, e eles pensaram, faz todo o sentido, fica lindamente. Até aqui tudo mais ou menos bem. Agora o povo diz muitas coisas, não é? Essas lendas que ele era. Só que a questão é que o nosso Mateus é interrogado sobre o assunto e nunca desmentiu. Pelo contrário, ele vai abraçar este papel. E o povo acabou por se convencer mesmo. A história vai correndo e lá foram até pessoas, gente mais velha, religiosa, que tinha conhecido o Dom Sebastião em novo, não é? E que juravam a pés juntos que sim, aquele era o mesmo homem, misturado de um desejo, de uma Claro, falta de vista, claro, provavelmente, claro, e de facto, passam 10 anos, tu olhas para uma cara que alguém te diz que é parecida com X, Sim. de uma pessoa que conheceste vagamente, não eram amigos. Essa dita pessoa não renega, alimenta Claro, ainda, fazia claro, é todo um o match sentido. perfeito. Tudo, Sim, tudo. claro. Agora, não se pense que este Dom Sebastião, que apareceu depois da batalha, foi caso único. Não foi. Nós já trouxemos aqui outro e prometo trazer aqui todos os... Vários. Sim, foram, vou dizer 4 mais importantes. Pessoas, acabaram todas mal, que se diziam ser o rei. Houve o rei de Penamacor, o pasteleiro do Madrigal e também o cavaleiro da Cruz. Este, o nosso Mateus Álvares, é de longe o que maior apoio popular vai conseguir. Nós temos de entender, de facto, a época onde estamos. Esta época do sentimento de exaltação nacionalista, o sentimento de subjugação face à Espanha, não é? E toda a gente queria mesmo acreditar que, tal como o Elvis, Claro. o Dom Sebastião não tinha morrido. E o É a repetição da ansiedade humana. Tal e qual É-nos vem alguém natural só, essa coisa. tal e Sim, qual. sim. O nosso Mateus vai juntando tropas, vai sitiar quase a Ericeira e agora toda a gente lhe dava em chamar rei. E ele gostava que tratassem por rei. O rei era o rei. E mais, ele também casa às tantas com uma senhora chamada Ana Susana, que tem um nome ótimo, é tipo Ana Barbera. Ele foi roubar uma coroa, uma imagem de Nossa Senhora numa capela. Dá cá isto. E coroou Então. a mulher. Houve beijamão real e distribuiu uns títulos por nobreza lá pelo povo da Ericeira. Nossa, E tudo incrível. essa história é incrível. Claro. E depois continuou com o seu propósito, que era reclamar a outra coroa, a verdadeira coroa de Portugal. E os seus homens ele chegou a juntar uma tropa muito desorganizada, é verdade, porque a gente ali toda não eram militares de Coisas posição, espontâneas, não é? claro, Sim, claro. mas mais de 800 homens, que vinham de muitos sítios, de Sintra até Torres Vedras. Eram comandadas por um Pedro Afonso, um homem que era de Rio de Moro. Deram luta mesmo, as tropas, que começou-se a constar, não é? Lá foram as tropas oficiais, não é? Mandadas pelo rei, Filipe. Claro. E pronto, e eles conseguiram dar luta, uma altura que conseguiam repelir assim uns Ih, ataques, chatice. pouco, até que aquilo deu o brado suficiente, não há bem que sempre dure nem mal que não se acabe, Pois, claro. e o governo mandou
Agora vamos à série acabar com essa história toda. E acabaram. Foi tudo preso. O Mateus, depois devidamente torturado, confessou que se tinha aproveitado da sua semelhança com o rei para fazer aquele papelão. E depois o sogro e muito dos seus homens, daqueles 800 homens, foram enforcados no Alto da Forca, que é um lugar que ainda tem este nome, lá na Ericeira. Agora, é verdade, o crime do falso Dom Sebastião vai ser usado. Eles pegaram neste exemplo para quem quiser, quem ousasse afrontar a autoridade do rei espanhol. Ou seja, não era só fingir que é o Dom Sebastião, é afrontar a legitimidade do Filipe. E então vão ser exemplares no castigo. Cortaram-lhe a mão direita, puseram-no no sítio onde toda a gente pudesse ver, e depois, naquele dia de junho, foi levado para a corte, para Lisboa, foi enforcado e depois desmembrado. Ele admitiu ser um impostor, só que ele disse: nunca quis enganar o povo português. O que eu queria era libertar Portugal do domínio espanhol. As suas últimas palavras foram: estais livres, portugueses. Olhai bem para mim, não sou Dom Sebastião, mas sou um homem bom, um bom português, que vos libertou do jugo castelhano. Agora sois livres, escolhei e proclamai rei quem quiserdes. E acabava assim a história do açoriano, que foi rei. Nós sabemos que o nosso morto não era o Dom Sebastião, até porque não apareceu numa manhã de nevoeiro, apareceu lá numa gruta na Ericeira. Mas, claro, continuamos à espera nesta coisa que se tornou, dizemos, a religião não oficial portuguesa, o sebastianismo, que é a espera para uma figura providencial que irá salvar a pátria e restaurar um qualquer passado glorioso. Continuem, que tem-vos corrido muito bem. O Mateus Álvares, o rei da Ericeira, morreu faz hoje 439 anos.